Meus irmãos, minhas irmãs, quero saudar todos na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer que hoje desculpe, é um dia muito marcante para todos nós. É um dia de alegria porque nosso querido João Inácio está na glória, descansando das suas labutas, recebendo aquilo que o Senhor preparou para ele. Um dia de tristeza, de saudade, porque estamos sendo privados da sua presença, da sua bondade. Mas agradecemos muito a Deus, muito, pelo privilégio que nós tivemos de conviver com Ele. E eu agradeço particularmente a Deus pelo cuidado, pelo carinho, pela sua mentoria, seus conselhos, as suas orações diárias, que me fará muita falta. Mas louvado seja o nome do Senhor, e resolveu tomar para si o seu filho, e ele estará melhor do que nós. Então, nessa hora eu quero convidar os irmãos que abram comigo suas Bíblias no Salmo de número 90. Vamos ler esse salmo de uma forma alternada. Quero agradecer aqui a presença dos meus irmãos, pastores. Alegrar em rever ali o reverendo Sung, há tempos que não via. Pena que estamos nos reencontrando numa hora tão difícil como essa. Salmo 90, vamos ler de uma forma alternada, irmãos. Assim diz as Sagradas Escrituras: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. A igreja. Tu reduzes o homem ao pó e dize: tornai filho dos homens. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como relva que floresce de madrugada. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acaba-se os nossos anos como um breve pensamento. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos as diversidades. Todos, irmãos, sejam sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Amém. Podem sentar, quero convidar o reverendo Francisco. Nos eleva a Deus em uma oração. Francisco está?
Irmãos, vamos cantar, abrindo nossos hinários, um hino que o reverendo João Inácio sempre gostou de cantar. Segurança e Alegria, 144 no nosso hinário. A segurança, de fato, que nós temos em Cristo Jesus era o que ele gostava sempre de cantar. Contava-nos a história desse hino. Essa moça, essa irmã, escreveu inúmeros hinos. Ela perdeu a visão aos 6 meses de idade. Certa vez, um pastor, querendo consolá-la, estava penalizado porque ela não tinha visão. E ela disse que se pudesse escolher novamente, nasceria cega. Porque o privilégio que ela teria, o primeiro rosto que ela veria na sua vida, seria o rosto de Cristo. A reverendo João Inácio abriu os olhos na presença de Deus. Vamos cantar. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti, anjos descendo, trazendo céus, provas da graça que vem de Deus. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. De fato, Cristo morreu na cruz por nós. E é por isso que nós vivemos esperançosos. Meus queridos irmãos, queria nessa manhã trazer uma reflexão para nós que estamos vivos, esperançosos em Cristo Jesus.
Nós que já compartilhamos tantas e tantas alegrias com o reverendo João Inácio, aqui mesmo nesse local, casa que ele tanto amava, que ele tanto defendeu. Inúmeras vezes estivemos juntos, compartilhando momentos tão felizes, tão aprazíveis. Mas aprove Deus que hoje estivéssemos aqui nos despedindo dele. O Senhor Jesus escreveu, Jesus falou e João escreveu, capítulo 11 do seu Evangelho, verso 25 e 26, quando ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que viva, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Ainda que passe por a vida, ainda que Deus o chame no corpo, mas jamais viverá. O apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 7, diz: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Devemos viver uma vida de desprendimento nesse mundo. Esses textos sagrados e tantos outros se cumpriram na vida do reverendo João Inácio. Eu até comentava com meus filhos hoje, o reverendo João Inácio foi um homem de uma vida exemplar, uma vida de simplicidade, e até na morte aconteceu num período como esse, porque se fosse em outro tempo, teríamos não só um dia, quem sabe dias de ofício fúnebre, para que pudéssemos externar os agradecimentos por tantas coisas que ele fez. Jó, capítulo 1, verso 21, escreveu: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. É Deus que dá, a vida provém de Deus. Ele não só dá a vida, Ele a mantém, mas chega o momento da colheita, chega o momento em que Ele recolhe para si os seus, e nós não podemos questionar com Deus, nós só temos que agradar. Mas o evangelista João, o grande apóstolo João, no final da sua vida, já enclausurado na ilha de Pátimo, escrevendo a revelação que lhe foi dada, no capítulo 14, versículo de número 13, ele diz, está o versículo aí, Apocalipse 14, versículo 13. Então, ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. As lutas, as realizações, tudo aquilo que de fato os homens fazem, de fato o acompanham. Não ficam apenas aqui. Eu poderia citar aqui alguns exemplos, porque há pessoas que quando falamos logo vêm a nossas mentes os seus feitos. Quer seja boa, quer seja má, quer seja bom, quer seja ruim, as suas obras o acompanharão. Se falarmos do Bin Laden, o que vem à nossa mente imediatamente é o terrorismo, a destruição, especialmente aqueles 2 aviões mandados por ele, que foram jogados ali nos Estados Unidos, destruindo as Torres Gêmeas. Quando falamos do grande arquiteto, que morreu depois dos 100 anos, Oscar Niemeyer, o que nos vem à mente é a sua obra mais marcante na vida, a cidade de Brasília. Confundimos a pessoa com a sua obra. Quando olhamos na história, quando podemos também contemplar Bill Gates, logo nos vem à mente uma das empresas que ele ajudou a fundar, a Microsoft. Quando lembramos de Saint Dumont, nos vem à mente o avião que ele inventou. Então eu pergunto a você, meu querido, que me ouve nessa hora, e como você quer ser lembrado? As tuas obras hão de te acompanhar, obras boas ou obras más? Como você gostaria de ser lembrado? Assim como foi o nosso querido irmão João Inácio,
Eu tenho certeza, absolutamente, que todos nós nos lembraremos dele, especialmente pela sua obra em prol do Evangelho. Ele desbravou esse Brasil, não só o Piauí, o Ceará, o Maranhão, o Rio de Janeiro, muitas e muitas partes desse Brasil ouviram do Evangelho pela instrumentalidade desse nosso querido irmão. Então as suas obras hão de acompanhar. E a palavra de Deus nos diz que Deus não é injusto para deixar as nossas obras sem recompensa. Tenho certeza, reverendo João Inácio recebeu o bem-vindo do Senhor. Vinde bendito do meu Pai. Recebi por herança o que foi preparado para ti antes da fundação do mundo. Porque tu foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E essa é a nossa esperança, para que nós também possamos, ao ser chamado por Deus, receber esse bem-vindo. Então, eu gostaria de convidar você que abra a sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 a 10. O que haverá após a morte? 2 Coríntios, capítulo de número 5, versos de 1 a 10. Acompanhe aí, por gentileza, a leitura desse texto sagrado. Assim diz a palavra do Senhor. Sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirado por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, otorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presente, quer ausente, para lhes sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Amém. Quero convidar o reverendo Alex que nos eleve a Deus em oração, pedindo a Deus que nos ilumine nessa hora. Nosso bondoso Deus, Senhor da nossa vida, louvado e exaltado seja o teu santo e glorioso nome. Lemos, ó Deus, porção da tua palavra, impelida muitas vezes pelo teu servo Evangelho Inácio, por ele pregar. O nosso desejo é que o mesmo Espírito que o iluminou, nos ilumine também neste momento, para que possamos ouvir com fé, com esperança, com alegria, a voz do Senhor para a nossa vida. Alimenta-nos, ó Deus, com a verdade. Capacita o teu filho, reverendo João Elias, nesse momento, para com fidelidade expor a tua palavra. Fortalece, ó Deus. Nós clamamos a ti gratos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, às vezes a vida do pastor João Inácio se confundia com a vida do apóstolo Paulo. E nós escolhemos esse texto porque o apóstolo Paulo foi conhecido como o apóstolo da alegria, escreveu inúmeras vezes. E já no final da sua vida escreveu aos Filipenses, carta essa que nos orienta a sermos felizes e alegres em todo e qualquer momento.
A palavra de Deus nos diz em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. De fato, até nesse momento, irmãos, a forma de nos encontrar, de nos congratular nesse momento, é para a glória do nosso Deus. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo continua a dar razão, se nós olharmos o capítulo 6, razão pela qual ele se alegrava nos seus sofrimentos. O apóstolo Paulo acabou de dizer que quanto maior fosse o padecer no presente mundo, tanto maior seria a glória na eternidade, conforme o capítulo 6, versos 17 e 18. Ele disse, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas que se não vê. Porque as que se vê são temporais e as que não se vê são eternas. Então o apóstolo Paulo glorificava a Deus, porque quanto maior era a tribulação, quanto maior era o sofrimento, maior era o peso de glória. Reverendo João Inácio não foi diferente, passou por muitas tribulações, quantas e quantas coisas nessa vida. Às vezes tinha com quem compartilhar, às vezes não. Às vezes compartilhava apenas com o Senhor. Mas de fato, queridos irmãos, sempre recebeu a graça de Deus, sempre recebeu a proteção do Senhor. Então o apóstolo Paulo tinha sua mente no mundo por vir. É por isso que eu digo que sempre confundi a vida do pastor João Inácio quando o apóstolo Paulo, porque de fato as palavras, o anseio, o anelo do reverendo, claro que querendo viver, cuidar da família, mas acima de tudo desejava estar nos braços do Pai. Então, meus queridos irmãos, qual é o ensino que o apóstolo Paulo quer nos mostrar aqui? Ele diz nesse texto que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, não tememos, não desfalecemos, porque nós temos uma casa não feita por mãos. O Senhor Jesus Cristo, momentos antes de ir à cruz do Calvário, no momento de tristeza, querendo consolar os seus discípulos, o João escreveu isso no capítulo 14, ele disse, não se turbe o vosso coração, não se atemorize, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu não teria dito. Fiquem tranquilos, eu vou preparar lugar. E quando estiver preparado, eu voltarei e receberei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejais vós também. Isso é um consolo para nós, queridos irmãos, que quando Deus nos chamar, nós estaremos na glória, mas ao lado do Senhor Jesus, porque assim Ele prometeu. O ladrão, no último momento, não tendo mais com quem clamar, ele olha para Jesus, o seu colega, o seu parceiro, blasfemando contra Cristo. Ele recrimina e diz, nós estamos aqui porque os nossos atos merecem, mas esse nenhum mal fez. Então vira-se para o Senhor Jesus e diz, Senhor, quando vier a tua glória, lembra-te de mim. E a promessa gloriosa de Cristo para nós, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tenha certeza, irmãos, tenha certeza, família, o reverendo João Inácio está nos braços do Pai, está descansando. O ensino aqui, meus irmãos, revestir-nos de um novo corpo no momento da morte. Falar-se de morte como despir? Não, como vestir. É o que ele diz no versículo de número 4. Pois, na verdade, que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos. O apóstolo Paulo não desejava morrer, assim como nós não desejamos. O apóstolo Paulo não tinha esse desejo de ser despido, não. Mas acima de tudo, queridos irmãos, ele tinha esse desejo, ele anelava sim por ser revestido do poder. E ele disse, nós estamos ausentes do corpo, mas se estivermos ausentes com o corpo, nós estamos descansando nos braços do Senhor. Estar ausente do corpo é estar em casa, é estar com o Senhor. Eu sei que é muito difícil para nós aceitarmos a morte, porque quando Deus nos criou, Ele colocou a eternidade no nosso coração. Nós não nascemos para morrer, nós somos eternos. Mas foi de fato por causa da desobediência do homem, por causa do pecado do homem, que Deus trouxe a morte. Romanos 6, 23 diz, porque o salário do pecado é a morte. Mas não fica por aí, irmãos. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus,
nosso Senhor. Então o apóstolo Paulo aqui não desejava simplesmente despir, não desejava morrer, embora, meus queridos irmãos, como ele disse em Filipenses, que estava numa dificuldade muito grande, estava numa dúvida se partia ou se ficava. E disse Paulo: se eu partir, será incomparavelmente melhor, porque estarei com meu Senhor. Entretanto, por causa do Evangelho, eu quero ficar. Por causa de vocês, eu quero ficar. Mas ele disse lá em Filipenses, uma coisa é certa: para mim o viver é Cristo. E é isso de fato, meus amados irmãos, que nós aprendemos com o reverendo João Inácio. É isso que nós transmitimos a todos. O nosso viver só tem sentido se for Cristo Jesus. E depois podemos dizer, o morrer é lucro. O morrer só será lucro para aqueles que de fato vivem Cristo Jesus nessa terra. Para aqueles que entregam a sua vida ao Senhor Jesus sem reserva. Assim, o apóstolo Paulo, em Filipenses 1:23, ele disse, ele considerou a morte como uma partida para estar com Cristo. De fato, para aqueles que amam o Senhor, para aqueles que são chamados, para aqueles que foram comprados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus, a morte é uma passagem. A morte é apenas, meus queridos irmãos, a passagem que leva o homem, é o caminho que leva o homem, embora Cristo Jesus seja o caminho, mas é o meio em que nos faz aproximar-se de Cristo e que nos leva mais próximo para os braços do Pai. Assim o apóstolo Paulo relaciona o corpo, meus irmãos, da ressurreição com a vinda de Cristo. O ensino que o apóstolo Paulo mostra é que os que morrem antes da vinda do Senhor Jesus entram num estado de consciência e felicidade com o Senhor. Eles estão ali, no antegozo do céu. Eles ainda não estão definitivamente, mas aqueles que morreram no Senhor já estão ali, gozando uma prévia daquilo que Deus tem preparado. Porque é assim que nós aprendemos nas Sagradas Escrituras. E isso, meus irmãos, é incomparavelmente melhor do que a vida na carne. Nós temos que nos desprender, nós temos que nos alegrar de não sermos egoístas quando Deus chama um dos seus filhos. É claro que nós gostaríamos de estar, porque é tão bom estar com os amados, é tão bom na convivência. E aqui aproveito, irmãos, de fato, aproveitando esse momento, para chamar a nossa atenção, para demonstrar carinho àqueles que estão entre nós, filhos aos pais, pais aos filhos, esposo à esposa e assim por diante, os nossos irmãos, porque sentimos tanta falta, irmãos. Às vezes deixamos de dizer o que poderia ter dito, deixamos de estar com a pessoa quando deveríamos ter estado, mas que isso não nos traga pesar. Nós devemos aproveitar aqueles momentos tão preciosos que passamos. E assim, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo fala dessa experiência tão gloriosa que haverá na ressurreição dos corpos. Quando todos nós juntos, reverendo João Inácio está indo à nossa frente, está indo ali, queridos irmãos, se um dia nós nos encontraremos com ele. Assim, o corpo, algumas vezes, aqui o apóstolo Paulo compara ele com a casa na qual a alma habita. E às vezes o apóstolo Paulo também compara aqui com a roupa na qual nos vestimos. Ele diz aqui no verso 1, sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício, casa feita não por mãos. Então o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele usa aqui a figura como se de uma casa, na qual o apóstolo Paulo vestisse uma roupa. Essa casa somos nós. A palavra de Deus nos diz que você e eu, que nós somos habitação do Espírito Santo, somos casa de Deus, morada do Espírito Santo. Portanto, essa casa tem que estar preparada, essa casa tem que estar limpa, essa casa tem que estar revestida com o melhor. E qual é o melhor? É a obra de Deus em nossas vidas. Assim, o Espírito Santo que faz morada em nós. Então, o apóstolo Paulo diz que essa casa, ele compara de fato o nosso corpo com uma casa, e ele deseja cobrir ou vestir essa casa com uma roupa. Ele faz isso, meus queridos irmãos, porque ele deseja que o dia do Senhor venha logo. O apóstolo Paulo deseja logo um dia que ele terá o seu corpo temporal, mortal, por um indestrutível, pelo espiritual, conforme Filipenses 3:21. Era o desejo de Paulo, é o nosso desejo, porque enquanto estiver nesse corpo, meus irmãos, nós estamos sujeitos a tantas dificuldades, às vicissitudes do templo, do mundo, mas quando de fato
o mortal for revestido pelo imortal, nós estaremos na presença do nosso Deus para sempre. O apóstolo Paulo deseja isso. Ele certamente, meus irmãos, o apóstolo Paulo, assim como o reverendo João Inácio, enfrentou situações de tristeza, enfrentou sofrimento em sua vida. Entretanto, ambos clamavam e ansiavam pelo céu, por ser mais profundo o desejo de estar diante do Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. O verso 6 e 7 diz assim do nosso texto: temos, portanto, sempre bom ânimo, apesar da dificuldade, apesar do sofrimento, apesar das injustiças que campeiam ao nosso redor. Tenhamos sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, é claro que Cristo está conosco, diferente de estarmos com o Senhor, mas Ele está conosco, Ele prometeu isso. Ele disse: igreja do Senhor, nesse mundo passarei por aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci. E para que você tenha ânimo, tenha coragem para prosseguir, Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós temos a presença bendita de Cristo Jesus conosco, todos os dias, consolando, nos dando força na labuta diária, e nós só venceremos, meus queridos irmãos, porque Ele está ao nosso lado. Então o apóstolo Paulo diz ainda no verso de número 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Se fôssemos de fato, meus amados, viver apenas pelo que vimos, nós tropeçaríamos, nós cairíamos imediatamente, mas nós vivemos por fé. O apóstolo Paulo disse: olhando para o autor e consumador da minha fé, que é Cristo, eu prossigo, luto para não me desviar nem para a direita nem para a esquerda. E por que faço isso? Disse Paulo: porque o autor e consumador da minha fé, Ele tem uma coroa que me está guardada, e Ele me dará. Mas Paulo, para me encorajar, para encorajar você, ele disse: não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vida. Essa coroa está guardada por nós, essa coroa foi preparada antes da fundação do mundo, e nós receberemos, porque nós estamos vivendo não pelo que vimos, mas nós vivemos por fé. Fé no nosso amado, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A casa terrestre do Espírito é o homem. E assim, meus irmãos, ela é comparada com um tabernáculo, com uma tenda apenas. Essa casa, que é a habitação do Espírito Santo, no verso de número 1, ela é comparada com uma tenda, é comparada de fato com um tabernáculo. Mas em contraste a isso, irmãos, a casa celestial, ela é comparada com um edifício, ela está feita nos céus. Ela está ali, feita não por mãos humanas. Olha o que, relembrando aqui o que Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas, mas disse ele: eu vou preparar. Diferentemente, você pode ter um palacete aqui, não se compara. Porque disse Paulo: se o tabernáculo se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, veja o que ele diz: temos da parte de Deus um edifício. Qual é o tamanho da sua casa? Qual é o conforto que ela te dá? Esse mesmo apóstolo disse que nunca penetrou em mente humana o que Deus tem preparado para os seus. Nunca passou por mente humana. Por mais poderoso que seja o homem, por mais desejoso que seja o homem, ele não vai realizar em nada se compara ao que Deus tem preparado. Diz a Bíblia que o homem mais poderoso desse mundo, ele pode dominar esse mundo inteiro, mas se a sua alma não estiver comprada pelo sangue de Cristo, ele é um pobre, um miserável, um cego e um nu. Porque não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mas aqueles que de fato entesouram no céu, esses são ricos. Esse tabernáculo, ou esse edifício, irmão, está nas regiões celestiais onde Deus habita. Não temos nada revelado a respeito do céu, a não ser a felicidade descrita, meus irmãos, em relação àqueles pelos quais Cristo Jesus levou para lá. A alegria do céu. Quando nós olhamos a revelação, nós encontramos a exemplo Isaías capítulo 6. Quando ele teve a visão do trono de Deus. E o que ele viu ali, querubins, serafins, glorificando, exaltando o nome do nosso Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Quando nós vamos para o Apocalipse, nós vemos
os 24 anciãos lançando as suas coroas diante da majestade de Deus, dizendo que só há um Deus. Os anciãos cantam louvores, eles adoram ao Senhor, e eles fazem isso voluntariamente, porque estão rendidos diante do poder de Deus, e a alegria que eles fazem. Eles cantam louvores, eles exaltam o nome do nosso Deus. Portanto, a promessa bendita que temos acerca do céu é a felicidade daqueles que Jesus Cristo tem levado para junto de si. Isso, meus irmãos, basta como estímulo para a nossa fé. Paulo não ansiava, como eu já falei, por um desprendimento do corpo, mas por um corpo ressuscitado no futuro, livre de todas as fraquezas e imperfeições dessa vida. O apóstolo Paulo vai escrever em Romanos capítulo 7, o desventurado homem que sou. E o apóstolo Paulo faz um questionamento ali, e ele antes faz uma afirmação. Ele diz: o bem que eu quero fazer eu não consigo. É por isso que o apóstolo Paulo ansiava um corpo ressuscitado, um corpo celeste, um corpo livre da corrupção, porque o desejo, ele disse, o meu desejo é fazer a obra de Deus, o meu desejo é não pecar contra o meu Senhor, o meu desejo é fazer a sua obra, livre de qualquer falha. Entretanto, o bem que eu quero fazer eu não consigo, e sim o mal. E aí ele diz no verso 24, desventurado o homem que sou, quem me livrará desse corpo da morte? Mas ele não encerra aí, ele encerra com o verso 25. Graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor, aquele que nos conduz em triunfo. É por ele que nós estamos nessa manhã aqui, é graças a Cristo Jesus que veio a esse mundo, que morreu em uma cruz, que morreu a minha morte, a morte do reverendo João Inácio, para que nós tivéssemos a sua vida, para que nós pudéssemos viver em alegria. Graças a ele que satisfaz os nossos desejos, graças a ele que pagou o nosso preço, graças a ele que o Pai resolveu moê-lo. Isaías nos diz que ele é um homem de dor, que sabe o que é padecer, que ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós estamos aqui, meus irmãos, justamente nesse anseio, celebrando não a morte, mas celebrando a vida que se passa, a vida que se prepassa a essa morte. Que o mortal, o nosso atual corpo físico seja absorvido pela vida. Uma nova vida no nosso corpo ressuscitado tomará lugar na nossa atual existência. É isso que acontecerá. Entretanto, a vida do apóstolo Paulo, meus irmãos, aqui na terra, o seu desejo era fazer a vontade do Senhor. Esse objetivo foi efetivado durante todo o tempo que ele esteve aqui no corpo. É o que ele diz aqui. Todavia fomos encontrados vestidos e não nu, pois na verdade o que estamos nesse tabernáculo, verso 4, gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. E ele disse, ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, otorgando-nos o penhor do Espírito. E o verso 9 ele diz, irmãos, é por isso que também nos esforçamos, quer presente e quer ausente, para lhe sermos agradável. O apóstolo Paulo fez tudo para ser agradável ao Senhor. Certa vez ele disse, ninguém me moleste, porque trago no corpo as marcas de Cristo. E o apóstolo Paulo descreve o que passou nessa vida. Ele teve naufrágio. Ele foi fustigado por vara. Ele pegou 5 quarentenas menos 1 de vara. Ele passou tantas coisas, tanto sono, tanta fome. Entretanto, ele disse, eu sei estar abastado e sei estar em dificuldade. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sabe por quê? Porque tudo posso naquele que me satisfaz. Quem é que nos satisfaz? É Cristo Jesus. Foi ele o motivo do viver do reverendo João Inácio. Foi ele que satisfez o reverendo João Inácio. É por isso que ele se esforçou tanto. E é por isso que nós nos esforçamos. Notem, meus queridos irmãos, que o apóstolo Paulo, apesar da contemplação do estado celestial, isso não lhe paralisou as mãos para o trabalho de Cristo. O apóstolo Paulo, no capítulo 4 de 2 Timóteo, já na iminência da sua morte, já quase ouvindo o carrasco lhe chamar, ele escreve a Timóteo e disse, venha depressa, Timóteo, traga a capa,
mas também traga os pergaminhos. Aquele homem já no corredor da morte, já nos últimos momentos da sua vida, ainda queria ser útil, ainda queria trabalhar, ainda queria escrever a igreja. Por isso que eu disse que a vida do reverendo João Inácio, em muito, meus irmãos, se compara à vida do apóstolo Paulo. Faleceu ontem, mas não parava. Quando ele ficou sabendo do decreto do governador, que possivelmente nós já iríamos reabrir a igreja, a primeira coisa que ele disse: vamos lá, eu quero avisar o reverendo João Elias. E queria vir pela manhã, porque ontem mesmo ele já queria pregar. Preparou o seu escrito. Era muito ativo, quase 90 anos. Mas não desistia. Viajava com a SAF, estava com a mocidade, com a UPH, com os trabalhos da igreja. Muito ativo. Apesar da contemplação celestial, apesar de saber que Deus tem o melhor para si, isso não paralisou as suas mãos. Pelo contrário, assim como o apóstolo Paulo, que nos últimos momentos da sua vida estava ali trabalhando, querendo ser útil à igreja e aos seus irmãos, assim estava o reverendo João Inácio, fazendo o bem sem olhar quem. Estava ainda colocando lá, ensinando o seu funcionário a dirigir, dirigindo, levando a sua esposa, a sua cunhada para a igreja, pregando o evangelho de Cristo Jesus, não tendo descanso, apesar da debilidade, do sofrimento. Mas a sua vida é um exemplo para nós, porque apesar da contemplação, isso não paralisou as suas mãos pelo trabalho, porque ele sabia que esse trabalho precisava ser realizado nessa vida, e você também sabe disso. O evangelho de Cristo está aí, precisa ser propagado. É necessário, pois, que nós, homens e mulheres de Deus, divulguemos, pois, esse evangelho. Não nos cansemos de divulgar o evangelho. Olhemos, pois, para a vida do reverendo João Inácio e nos esforcemos para isso. A comparação, meus irmãos, com a debilidade física de Paulo e também do reverendo João Inácio. Mas apesar disso, não paralisou a vida desses nossos queridos irmãos, porque eles sempre trabalharam até o último momento da sua vida em prol do evangelho, em prol do Senhor. Amava como ninguém a igreja, amava os irmãos. Dizia hoje que nós pastores, especialmente os pastores, estamos órfãos de um pai. Um homem que todos os dias, em suas orações, colocava o nosso nome, dizia um por um, todos os pastores, as viúvas, as crianças. E nós perdemos essa voz, esse intercessor. Mas perdemos para o melhor, para Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo finaliza aqui no verso de número 10, dizendo: porque importa que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que estiver feito por meio do corpo. Meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo não queria amedrontar, o apóstolo Paulo não queria chamar a atenção dos irmãos ameaçando ao tribunal, não. Até porque a palavra aqui no grego tribunal, ela tem o mesmo sentido de trono, para a concessão de prêmios. Essa palavra era empregada nas Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos, quando os atletas, após vencer as suas corridas, as suas provas, se dirigiu até aquele trono para receber as suas medalhas. O próprio Senhor Jesus nos disse em João 5:24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. É claro que nós estaremos diante de Deus, claro. Isso, meus queridos irmãos, nos alerta para que tenhamos cuidado com a nossa palavra, tenhamos cuidado com as nossas ações, porque nós iremos prestar conta, sim. Mas o que o apóstolo Paulo quer dizer aqui, queridos irmãos, ele finaliza aqui dizendo o seguinte, é que aqueles que viveram nesse mundo, aqueles que estão vivendo nesse mundo, para agradar o Senhor, serão recompensados, porque o próprio Senhor Jesus, através de João em Apocalipse 22:12, diz assim, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras.
Aqui, quando o apóstolo Paulo disse que nós compareceremos, nós vamos sim comparecer diante da tribuna, para sermos, sim, meus queridos irmãos, medalhados por Cristo Jesus. É aqui onde nós ouviremos a voz de Cristo, aquela voz tão doce, tão suave, que dirá: vinde bendito do meu Pai. Receber por herança aquilo que foi preparado antes da fundação do mundo, porque você foi fiel no pouco, sobre o mundo te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E quando nós estiver diante da eternidade, em comparação, meus amados irmãos, o que estamos vivendo aqui será tão ínfimo. Porque ele disse que nesse mundo nós fomos fiel no pouco, mas ele tem a eternidade para nós. Isso está preparado para nós e ele vai nos entregar. Assim, queridos irmãos, o apóstolo Paulo encoraja a igreja do Senhor. Ele diz que nós seremos recompensados. Mas olhando para isso, não vamos paralisar as nossas mãos. Vamos trabalhar cada dia mais, enquanto vida estivermos. Enquanto aqui tiver, meus irmãos, vamos trabalhar sim, para o nosso glorioso Senhor, levando a sua obra, testemunhando com a vida, se possível falando, mas vivendo acima de tudo, amando uns aos outros e honrando aqueles que devem ser honrados. Honrando homens como esse. Homem, como bem disse um irmão, olhando para o que está escrito lá em Hebreus, do qual o mundo não é digno. E a sua vida não foi preciosa aos seus olhos. Então eu quero finalizar, meus amados irmãos, dizendo que eu não tive o prazer de conhecer o apóstolo Paulo. Conheço os seus escritos. Mas eu tive o prazer de conviver com um discípulo seu. Que tanto me amou, assim como eu o amei. Meu mestre, acima de um pai. E esse homem que imitava o apóstolo Paulo, deve ser imitado por nós. O apóstolo Paulo disse, escrevendo ao seu amado filho Timóteo, capítulo 4, verso 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Podemos dizer do reverendo João Inácio, combati o bom combate. Isso é verdade. Mas na mente dele, ele ainda não tinha completado a carreira. Porque para ele, a obra de Cristo ainda não estava completa. E ele combatia esse bom combate todos os dias. Essa carreira ele ainda buscava ser completada. E ele ainda não tinha guardado a fé, não no sentido de ter abandonado, não. Mas no sentido de propagá-la todos os dias, aonde chegava. Tudo era um motivo para o reverendo João Inácio falar do Evangelho, assim como a sua amada esposa irmã disse. Sempre um motivo, sempre uma oportunidade. Portanto, ele ainda não se aposentou, ele ainda não tinha parado, sempre se oferecendo, sempre se colocando à disposição para propagar o Evangelho, combatendo o bom combate, lutando para completar essa carreira. E hoje ele guardou a sua fé. A sua fé em Cristo sempre foi guardada desde o dia que o conheceu, escondendo no coração a palavra para não pecar contra o Senhor. Mas a sua fé irradiava todos quantos cercava, por onde passava. Lembro nessa última viagem, ele me ligou antes de ir, lá de Fortaleza ele me ligou, glorificando a Deus, no meio dos seus colegas do exército, ali naquele encontro, que era um encontro social, mas ele aproveitava sempre, mandava imprimir uns cânticos, ali falava da palavra do Senhor, ali cantava com seus companheiros e testemunhava da palavra de Deus. Nunca perdeu uma oportunidade. Portanto, meus amados e queridos irmãos, a saudade é grande. Nós estamos com o coração dilacerado nessa manhã. Mas nós temos estímulo, sim, para imitá-lo. E se hoje lhe fosse perguntado, João Inácio, quantas almas você conduziu a Cristo através da pregação do Evangelho?
e da sua vida? A resposta seria animadora, irmãos, com certeza. Inúmeras pessoas. Seja através da pregação falada ou da sua vida. Inúmeras. Portanto, que todos nós aqui, que tivemos o privilégio de conviver com esse nosso querido irmão, nos esforcemos sim para imitá-lo como ele imitou a Cristo. Que Deus nos ajude para isso. Amém. Quero ainda chamar o Natanael e convidar os irmãos para cantarmos um hino, mais um hino que ele tanto gostava. 116. No cenário. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E meus amados irmãos, apesar de cantarmos esse hino num momento como esse, era desejo do reverendo João Inácio todos os dias ele estava assim, perto do Senhor. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti.
Quero convidar o reverendo Dagoberto. Sei que é difícil. Nos eleve a Deus em oração nesse momento.
palavra para algum pastor, para a família, para quem quiser se manifestar nessa hora, está franqueada a palavra. Ei, Reverendo João Elias, familiares, eu venho aqui nesse momento muito difícil para louvar ao Senhor pela vida do Reverendo João Inácio. Faço isso em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil, na pessoa do seu presidente do Supremo Concílio, Reverendo Roberto Brasileiro. Também em nome da Jurete Teresina. Jurete, que esse seminário está jurisdicionado. Seminário esse que tem, certamente, as mãos, os pés e o coração do Reverendo João Inácio. Também em nome da Igreja Presbiteriana da Pissarreira, pelo carinho que ele demonstrou durante sua vida para com cada um dos membros aqui. A última vez em que ele pregou aqui no seminário, ele leu o texto de 1 Coríntios, capítulo número 16, verso 13. E na sua jovialidade, ele disse para nós, pastores e seminaristas, com muita firmeza, firmeza essa que lhe era própria: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos em amor. Foram as suas palavras para nós quando ele pregou aqui a última vez. E de fato, ele era o exemplo vivo dessas palavras. Nós louvamos a Deus pela vida dele, rogamos a graça do Senhor sobre a família, como ouvimos a oração agora. E o meu desejo é que o nosso Deus, a quem ele serviu fielmente, console cada um de nós. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por esta oportunidade. Som. Deus me chamou em 1989. E depois Deus usou o pastor Sung para me levar para o campo. E duas coisas eu queria mostrar. A primeira dela é que eu sou daqueles que jamais a gente deve desrespeitar nosso pai biológico, seja qual for a situação. E a segunda é que o pastor João Inácio de Souza Martins é o pai de todos nós pastores. Eu digo isso porque ele me acompanhou até hoje, né? A gente viajou muito, muitas histórias. A irmã Nice disse: homem, tu já vai viajar de novo. Ele já na idade avançada disse: vou. Aí estava lá, todo mundo viajando para Pix, Valença. Pastor Francisco estava lá, pastor João. A gente lá no apartamento. E ele só lá, brincando com a gente. Mas estava lá, eu vou. Como disse o pastor João Elias, ele, mesmo em vida, até outro dia eu vou para o púlpito. No Disseu, pegava toda a família, ia lá para o Disseu. E aquilo ali era sempre um exemplo para a minha família. O pastor João Inácio, naquela idade, está pegando todo mundo e está indo lá para o Disseu. Aí passava na casa de outra pessoa, pegava outra pessoa e levava lá para o Disseu. Então, isso aí é exemplo para a gente. Eu falando lá em casa, né? Então, o pastor João Inácio foi meu pai.
Eu sei que ele foi o pai de vários filhos e netos e bisnetos, mas eu não posso deixar de registrar para vocês de que o pastor João Inácio foi o meu segundo pai. Cuidou de mim até hoje. E afirma as palavras do pastor João Elias. Realmente, ele orava pela gente. Quando eu ia na casa dele, aí ele dizia, eu quero que você ore por mim. Aí eu ficava de joelho, aí ele botava a mão na minha cabeça e orava por mim. Aí quando eu ia levantar, ele dizia, não, agora é você que ora por mim. Aí ele pegava a minha mão e botava na cabeça dele. Era um respeito muito grande por nós pastores. Então, desculpa eu vim tomar aqui à frente, mas eu não poderia deixar de registrar que foi o melhor pastor que eu conheci na minha vida. E eu disse uma vez para a filha dele, eu quero estar no velório dele, se um dia ele morrer, eu quero estar lá, que ele cuidou de mim, da minha esposa e dos meus filhos. Irmãos, eu quero louvar a Deus pelo privilégio que Ele me concedeu. Sábado passado, que ontem fez 7 dias, estava em casa. De repente bateu uma saudade. No pastor João Inácio. Eu liguei para ele. Ele disse, irmão, eu estava pensando agora mesmo em ligar para o irmão. E a gente conversou bastante. Ele contando das lutas, a expectativa das igrejas reabrirem para ele dar continuidade ao seu trabalho ali na Antioquia. Nós conversamos bastante e as últimas palavras dele falávamos dessa pandemia, dessa dificuldade. Ele disse, irmão, fique em paz. Deus está no controle e eu estou orando por você e por sua família. Então, quero louvar a Deus, agradecê-lo por esse privilégio, essa oportunidade que Ele me deu. Essa foi a última vez que eu ouvi a voz do pastor João Inácio. Mas me dou por satisfeito. E agora me alegro por saber que Ele está com o Senhor. Ele agora realmente descansou das suas lutas. Está recebendo, já recebeu, melhor dizendo, das mãos do bondoso Deus, a coroa da justiça, conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Obrigado. Queridos, graça e paz. Falar do pastor João Inácio é uma missão impossível. Passaríamos aqui dias e dias para falar desse grande servo de Deus que o Senhor levantou, que o Senhor ungiu, separou, muniu como pastor, irmão nosso, amigo, para realizar
a obra do Senhor. O presbiterianismo no Piauí teve, no dia de ontem, uma grande perda. Um homem que procurou, na sua vida, seguir o exemplo do nosso amado Senhor Jesus. Foi instrumento do Senhor para a edificação de muitas vidas, levando para Cristo Jesus. As igrejas aqui do Piauí, podemos assim dizer, conheço a igreja de Picos, a igreja de Valença, igrejas aqui em Teresina, e as igrejas presbiterianas, muito aqui deve ao trabalho do pastor João Inácio, como instrumento de Deus. Ele ali, sempre dedicado na obra do Senhor, começando igrejas do zero. Por isso que eu digo que o reverendo João Elisa aqui colocou pastor João Inácio como, né, um apóstolo Paulo. Alguém colocou, né, escreveu uma mensagem para mim dizendo assim: o apóstolo Paulo do Nordeste do Piauí. Porque este homem tinha fome e sede de evangelizar, de ganhar almas para Jesus. Investia não só o seu tempo, os seus esforços, mas também os recursos financeiros. O que nos faz até, olhando para nós, muito de nós mesmos, nos envergonhar. Do que poderíamos fazer muito mais. E reverendo João Inácio, que ele já era para há muito tempo, não é? Sua questão de idade, saúde, ele poderia ter dito assim: não, eu vou ficar aqui em casa, eu não vou mais fazer porque eu já trabalhei demais. Mas mesmo assim, ele tinha a disposição e o prazer para fazer. Sabe por quê? Porque ele tinha no seu coração o desejo de glorificar a Deus. Ele não buscava mérito, recompensa pessoal, mas tudo para a glória de Deus. Irmãos, eu tinha ainda muito que dizer, mas eu acredito que tem muitas pessoas que querem aqui falar pelo menos um pouco dessa vida desse grande servo de Deus. O meu carinho pelo pastor João Inácio, que também foi um pai para mim. Era meu tio, que também foi um pai para mim. Me batizou na infância, fez a minha profissão de fé. Conheci como pastor, olhando a primeira figura do pastor João Inácio. E eu acredito que também tinha um orgulho, ele tinha um orgulho, no bom sentido da palavra. Porque eu era como um sobrinho, um pastor. Talvez ele olhava para mim como se fosse assim, continuando aquilo que ele começou na família. E eu sou muito grato, e eu tenho uma dívida de gratidão para com esse grande homem de Deus.
que está na glória. Que está na glória. Meu muito obrigado aos familiares e ao nosso bom Deus pela vida desse servo de Deus. Amém. Pastor Song, trazer uma palavra para nós. Hoje de manhã, 4 horas, eu fiquei aqui, eu conversei muito com o pastor João Inácio. Não estava ninguém. Por isso eu pensei, está diferente o costume da Coreia, Brasil, é? Porque papai deixa sozinho aqui, não está ninguém. Mas eu pensei, nesse lugar, nesse momento, Deus deu uma oportunidade, um tempo, para ficar junto com o Senhor, com Deus, com calma, assim. Hoje de manhã, eu conversei com ele, sentado aqui. Eu pensei, eu encontrei ele em 1989. Então, quase 88.
no Supremo Conselho de IPV, no reunião de Brasília. Ele me falou direto. Muito prazer, pastor Sung. E depois ele falou que ontem, quando parti de Teresina, eu orei. Senhor, mandar nesse lugar, aqui no nosso Piauí, no Nordeste, mandar 10 missionários. Ele orou e participou da reunião do Supremo Conselho. E encontrou comigo. Nesse momento, o Supremo Conselho também me pediu. Lá no Amazonas, necessitamos para plantar nossa igreja. Pastor Sung, Maranhão, Bahia já terminou, então vai lá, vamos plantar a igreja lá. Eu estou pensando assim, nesse momento, o pastor João Inácio me falou, vem a Piauí. Nesse momento, alguns outros, pastor Euni, na Fortaleza, Euni também me chamou. Vamos começar lá. Continua, pastor João Inácio, me pediu. Vem. Finalmente, eu decidi, Teresina. Pastor Euni me perguntou, por que está difícil? Aquele lugar é difícil. Naquela época, tinha muita dificuldade, passou aqui. Eu falei, por isso eu quero ficar aqui. Por isso. Sabe que durante 32 anos eu fico na Teresina. Pastor João Inácio, parece como meu pai, parece meu consolador. Quando eu plantar a igreja de Pissarreira e quando eu estabelecer esses seminários, eu também, às vezes, caio vontade, desanimar. Tá? Tem muitas agonias. Mas, cada momento, ele me deu grande consolação. Sung, com paciência, orando. Anda. Dona Nirce está como parece como mãe, abraça bem minha esposa e eu. Depois, está certamente eu ouvi muitos, ele andava muitos nesse lugar, aqui na região, mas tudo bem. Eu não posso falar todos, né? Mas uma coisa, eu briguei com ele uma coisa. Sabe por quê? Um dia, ele quando visitar no meu escritório, ele me falou, Sung, vamos lá. Naquela época, lá na região, no canto, aquele 10 apartamentos, sei lá. Isso é vazio, né? Antes de construir casas. Ele me falou que, pastor Sung, depois, eu posso entrar aqui? Mas eu falei, não, pastor, esse lugar é o marcado, eu vou entrar aqui. Ele, eu quero ficar. Ele sempre, quando entrar aqui, falou, esse lugar é para isso. Assim é. E querer enterrar nesse lugar. Mas eu falei, não, esse é meu lugar. Brincadeira, né? Como assim? Um dia, ele falou que eu, quando morrer, pastor Sung tem que ficar participando do culto. Como assim? Não, acho que eu vou morrer mais cedo do que você. Eu falei, por quê? Ele estava muito forte, homem forte. Naquela época eu cansei muito. Por isso eu pensei, eu creio que vou morrer mais cedo do que pastor Sung, a pastor João Inácio. Aí pensei assim. Mas
vida é ordem, é? Deus chamou. Mas eu pensei, nós estamos tristes, é? Está despedindo triste, mas ele necessita para descansar. Sabe que durante a vida dele, só trabalha muitos, andava muitos, planta muitos lugares, criou muitos pastores. Está cansado. Ele deu máximo sua força para Deus. Por isso, finalmente, Deus chamou ele para descansar, para abraçar. Por isso, nós não precisamos triste hoje. Nós vamos agradecer a Deus, vamos dar gratidão, mais, dobro mais. E vamos agradecer ao nosso pastor João Inácio, esta hora, bem descansar. Agora, esse homem, Deus plantou aqui. Aqui todos os nossos membros, todos os pastores, todas as famílias, lembra? Esses tipos bem dedicados, Deus nos deu. Então, agora nós vamos continuar. Espírito dele, vamos se ligar contínua à nossa frente. Esse é vontade de Deus por nós hoje de manhã. Certamente, creio que nosso pastor João Inácio está descansando no reino de Deus. Agora ele está olhando por nós, olha a nós, vai sorrir agora. Eu creio que é assim. Deus te abençoe. Muito obrigado. Os irmãos, segundo o que nos foi comunicado, que ficaríamos até 9h30, né? 9h30. E também lá no cemitério pode entrar apenas 10 pessoas, creio que é a família. Então, nós vamos aproveitar esse momento enquanto o pessoal não chega para pegar o corpo, para que você possa vir, né? Contemplar um pouquinho o pastor João Inácio, porque depois que fechar o caixão lá, nós não podemos fazer. Então, aqui em nome da família, agradecemos o reverendo Alex, o reverendo Jefité, por esse espaço. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Conto com as nossas orações por essa casa, por esse seminário, que esse homem tanto amou e tanto se dedicou. Agradeço por ter conhecido, ter convivido. Deus abençoe e que Deus console cada um de nós, especialmente a família. Amém.